Passando da etapa da validação para o negócio, eu vejo que tem esse momento, essa fase de transição muito nítida, que é o teste do MVP. Então, geralmente a startup está testando, validando o protótipo, o MVP dela, ela já coloca isso, já aloca esse produto, esse serviço em um cliente, um potencial cliente, faz esse MVP, esse teste inicial gratuitamente. Então, até esse momento de você estar validando gratuitamente com o seu potencial cliente, a gente sugere que não tenha ainda um negócio formalmente constituído, porque você ainda pode pivotar, eventualmente pode fazer muitos ajustes, tem um prazo ainda de consolidação disso. A partir do momento que você já entende que seu MVP está testado, está validado e aquilo vira realmente um potencial produto, você vai vender efetivamente, vai começar a receber pelo seu serviço, pelo seu produto, aí a gente sugere já, é muito recomendado que você já tenha aí, procure um contador, um advogado para fazer a abertura do CNPJ, que é o momento que sua empresa vai nascer. Com a abertura do CNPJ você vai ter uma série de atribuições que devem ser definidas, por exemplo, você vai definir sua atividade, seu objeto principal tem que estar bem enquadrado para que uma fiscalização não tenha, não cause surpresa em você. Decorrente desse enquadramento, você vai também definir qual o regime tributário. Então, dependendo da atividade que você selecionar, vai ter impacto tributário nisso, vai ter impacto eventualmente societário também, que é importante você definir, né? Então, definindo tudo isso, é o momento de abertura do CNPJ, onde você constitui sua empresa, seu objeto, define sua tributação, seu quadro societário também, e em paralelo a isso, a gente recomenda que tenha um acordo de sócios, que é a convalidação, a convergência do memorando, que é aquele acordo feito em validação, a convergência do memorando num acordo de sócios. É um contrato dentro da sociedade paralelo ao contrato social. O contrato social geralmente ele vai prever algumas coisas mais genéricas, mais padrão, e ali depois no acordo de sócios a gente entra com mais detalhes no relacionamento de sócios, possíveis entradas de investidores, etc, como vai fazer distribuição, como vai funcionar a diluição, etc e tal. Então a gente define no acordo de sócio uma relação mais profunda da sociedade, puxando muito do que veio já acordado no memorando, né? Nessa fase de negócio você tem uma série de empecilhos, que seria a tributação. Você tem que recorrer à melhor tributação, então avaliar se é o Simples Nacional, se é melhor o lucro real, o lucro presumido, né? Startup geralmente no início já começa a faturar alguma coisinha, mas sempre está reinvestindo dinheiro, às vezes recebe um investimento, volta a investir, então você está sempre operando no vermelho, né? No prejuízo, e eventualmente uma análise com mais calma e mais específica. O lucro real às vezes é melhor do que o Simples, que todo mundo sugere, né? Então a gente recomenda que faça uma análise com calma da tributação, né? Além disso, você provavelmente vai ser, como startup no mundo de tecnologia, a maioria delas, ela sempre vai ter um site. Muitas vezes, dificilmente hoje a gente encontra alguém sem site, sem aplicativo. Então, quando você tem um aplicativo, quando você tem um site, você trabalha no ambiente digital, né, um serviço, seja um serviço ou uma venda mesmo, e-commerce, alguma coisa assim, você tem que estar dentro das normas do Marco Civil, tem que trabalhar os seus termos de uso, que seria seu contrato de serviço, seu contrato de venda, se fosse no ambiente offline. Então você tem que deixar o termos de uso lá, você tem que deixar a política de privacidade lá, que significa dizer como você vai gerir os dados daquela pessoa. Então hoje em dia essa questão de privacidade está muito em alta, né? A regulamentação da Europa vindo forte, já multando o Facebook, Google, etc. Então é importante que a gente no ambiente digital, como não tem barreiras, é importante a gente respeitar essa questão da política de privacidade, política de cookies, né? Como trabalhar, né? Já começar minimamente, você tem que ter alguma coisa já, lógico que no começo é sempre alguma coisa para aquela situação, e aí você vai evoluindo, então eventualmente você vai refazendo, vai incluindo. Se você desenvolver mais serviços, a gente tem que adequar esse termo de uso, essa política de privacidade aos outros serviços novos que foram feitos, a forma de trabalhar, às vezes pivota um pouco internamente alguma outra gestão de dados, alguma gestão de serviço, etc. Então é bacana a gente poder colocar bem claro isso no documento, né? Isso influencia em algumas atividades também. Por exemplo, termos de uso sua vai servir para esclarecer exatamente o que você faz, e se você trabalha numa linha tênue entre regulatório e não regulatório, você vai ter que deixar no termos de uso bem claro isso. Um exemplo é um pessoal que a gente conhece que trabalha com consultoria financeira em hedge fund. Isso é realmente regulado pela CVM.
Em comparação com outra startup que tem no mercado já, a Yubi, eles não fazem recomendação financeira, então é diferente, não está na CVM, mas se você for ler o termos de uso dele, é extremamente cumprido, dizendo exatamente o que ele faz, bem claro, para que não esteja regulado. Exato. Então esse também vai ser um ponto dentro, somando com a sua atividade, seu objeto principal, o termo de uso também vai desenhar o seu objeto da sua empresa, a sua atuação, e isso impacta sim na forma de fiscalização, na forma de atuação, tributação.